as informações, né, sobre a operação de busca. A gente pode voltar direto para lá? Você acompanhou o começo da coletiva, no balanço geral, Douglas Magalhães está no local acompanhando. Vamos voltar então para a coletiva. Então, e agradecer aqui em nome do governo do Estado, em nome do governador Fábio Pidieri, todos os membros da imprensa que colaboraram, que contribuíram, que divulgaram, porque tudo isso é importante, até que as pessoas pudessem saber daquele ocorrido e também prestar informações a nós que eram muito importantes naquele gabinete de crise. Neste momento, o Luiz Roberto, secretário da CIDURB, está falando sobre desde o primeiro momento até a retirada de todo o pessoal da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, lá do local. Dos momentos difíceis, principalmente da retirada dos escombros, foram momentos de muita perícia, muito cuidado, porque pedra sobre pedra não podia usar também equipamentos, qualquer tipo de equipamento que pudesse afetar as residências vizinhas. Portanto, neste momento, o Tenente Coronel Queiroz, que é da Defesa Civil do Estado, está falando. Vamos ouvir. A gestão desse desastre é importante ressaltar que a gente trabalha em tipos de ação. A gente primeiro tem umas prioridades de ações na gestão do desastre, na resposta. A gente avaliou toda a cena que estava em risco e verificamos o quantitativo de pessoas que estavam lá e estudamos, através do gabinete de crise, a dinâmica do desastre e as possibilidades de pessoas que estavam naquele imóvel. Então, o trabalho primeiramente de resposta às ações das vítimas, como o Dante falou, foram 14 pessoas que foram retiradas daquele imóvel que estava com risco iminente. Infelizmente tivemos 5 vítimas. Essa é a primeira ação que a gente faz. Primeiro a gente socorre, depois a gente tem um segundo momento junto com a Secretaria do Município de Ação Social, que a gente vai agora assistir. É isso que está ocorrendo agora. Desde ontem os trabalhos, mesmo que tenham se encerrado, a gente está assistindo as vítimas, principalmente para retirar, para eles tocarem a vida deles, porque tem muitos documentos, roupas naquela localidade, e hoje tem uma importante ação que é para que retirada dos móveis pertencentes a essas vítimas, que foram 44 kitnets que tem ali, são 44 famílias naquela região, e a gente precisa dar esse suporte de assistir agora, que é a segunda etapa que a gente considera. Depois a gente vê a questão de recuperar aquele imóvel, que a gente vai ver como é a responsabilidade, interdição. Então é isso. As ações da gente integrada, a gente trabalha como sistema, o sistema funcionando, o plano, como até o próprio secretário Luiz Roberto falou, a gente tem um plano de contingência, a gente trabalhando nisso de forma integrada, para que a gente possa dar a melhor efetividade possível nesse tipo de desastre. Vou passar aqui para o Coronel Silvio. Agora o Silvio Prado, que é da Defesa Civil do município, é quem vai usar a palavra nessa entrevista coletiva. Nossos colegas aqui, o nosso secretário de Infraestrutura, o comandante-geral, o Queiroz já deu uma pincelada aí, né? Já falou basicamente o que aconteceu na ocorrência. Eu vou tentar resumir a parte de estratégia montada para o resgate e recuperação de vítimas, da hora que a gente chegou, e durante as 48 horas que a gente passou na cena do local do desabamento. Então, o local, quando a gente foi acionado pelo supervisor do Corpo de Bombeiros, estava em colapso. A primeira informação é que explosão, isso é muito importante, essa característica de desabamento, porque não está condicionada à estrutural, é diferente. Quando você tem uma explosão, a deslocamento de massa de ar é abrupta e as estruturas colapsadas pela explosão, e não ocasionada por patologias estruturais, deficiências da estrutura, o que denota que, quando é por explosão, aquele impacto ele é pontual, destruiu o que estava ali, mas em que outras áreas em que esse deslocamento de massa de ar não chegou, não há risco de desabamentos. Quando você tem desabamento provocado por patologia, você condiciona que
outras áreas da mesma edificação podem colapsar a qualquer momento, porque é uma deficiência estrutural da construção em si. Então, isso é uma informação muito importante. Outra informação importante é que as explosões, elas deixam vários elementos em condição de insegurança, ou seja, vários elementos estruturais como vigas, pilares e lajes estavam com risco de desabamento, com risco de colapso, uma sensação de segurança muito precária com relação à cena que a gente encontrou por lá, e a gente teria que eliminar alguns riscos, pelo menos o que a gente considerava iminente, para trabalhar com segurança com o Corpo de Bombeiros. Então, quando eu cheguei, havia 2 vítimas presas nos escombros. O SAMU, com o subtenente Denis, aqui, o superintendente do SAMU, já estava no local fazendo o primeiro atendimento médico e pré-hospitalar das vítimas. Demos prioridade a essas vítimas com vida, de remover os escombros que estavam prendendo as vítimas lá com vida, prioridade de vítimas com vida. Tiramos essas 2 vítimas e, a partir desse momento, vamos dar prioridade às pessoas que estão embaixo dos escombros, as pessoas que não estão superficiais a olho vivo para as equipes do Corpo de Bombeiros de resgate. Então, acionemos a equipe de busca e resgate com os cães, porque a gente já entende de experiência em ocorrências de desabamento que os cães, eles são bastante eficientes na localização de possíveis vítimas, com vida ou não. Eles nos permitem que diminua o tempo de trabalho, o esforço físico, que é muito grande em ocorrências como essa. Toda ocorrência de desabamento, a gente trabalha de maneira manual, retirando escombros manualmente. Não podemos utilizar equipamentos de alto impacto e alta vibração, porque como a estrutura é instável, você pode ocasionar outros colapsos, ou seja, ter uma nova reincidência, como bem o secretário falou. Então, o serviço é muito manual, apenas com balde, talhadeira, martelo, serra-sabre, e manualmente mesmo recolhendo esses escombros. Então, passamos à equipe do BRESC, que é esse busca e resgate com os cães, para que a gente diminuísse esse esforço, já sabendo que ocorrências dessa natureza são longas, ocorrências que demoram dias, muitas horas, por causa desse que eu falei, que a gente tem que fazer com bastante cautela para que não haja novos incidentes. Então, o primeiro cão que a gente colocou no local da cena, para vocês terem uma ideia, em menos de 1 minuto ele localizou a primeira vítima. Menos de 1 minuto o cão